Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Sou Teresa, da comunidade Caritomene, Renovação Carismática Católica de Turvolândia, e aqui estou hoje, juntamente com o Espírito Santo, para podermos refletir sobre a pessoa do Espírito Santo. A pessoa e a missão do Espírito Santo. Para compreender quem é o Espírito Santo, a gente precisa entender um pouco da Trindade. Na carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 11, versículos 33 seguintes, nos diz assim: ó profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus! Como são insondáveis os seus juízos e impenetráveis os seus caminhos! De fato, quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa, de maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dele, por ele e para ele. A ele a glória para sempre. Amém. Deus é sempre mistério. E só vamos compreender o mistério com a ajuda do Espírito Santo. E esta revelação, ela chegou até nós pelas Sagradas Escrituras e também pela tradição, que corretamente interpretadas pelo Santo Magistério, nos constitui para nós a fonte da fé, exigindo uma resposta. Deus é o Criador de tudo. É isso que nos fala aqui a palavra, né? Ninguém o ensinou, ninguém o revelou, porque ele já existia. E nós recebemos a vida dele gratuitamente. E esse Deus único, ele possui uma só natureza, uma só liberdade e uma mesma vontade, que é possuída pelo Pai, o Filho e o Espírito Santo, formando assim a Trindade. 3 pessoas e um só Deus. E essas 3 pessoas, elas são inseparáveis. Onde está uma, estão as outras 2. Não tem como dividir. E elas possuem a mesma natureza divina. Têm as mesmas perfeições. Porém, uma não é a outra. Cada uma são atribuídas o seu dom, o seu valor. Inclusive, elas manifestam juntas. Elas realizam tudo juntas. Elas formam uma comunidade. Têm o mesmo pensamento, a mesma vontade, as mesmas atitudes. Elas se manifestam juntas. Para melhor compreender e viver esse tal mistério, nós falamos em apropriações divinas. Como isso? Assim nós atribuímos ao Pai a criação, ao Filho a redenção e ao Espírito Santo a santificação. Como assim? A primeira pessoa chama-se Pai porque gerou a segunda pessoa, que é o seu Filho, por natureza, desde toda a eternidade. Essa eternidade é a plenitude em que Deus existe. A segunda pessoa nós chamamos de Filho, porque foi gerada pelo Pai,
e por possuir a natureza do Pai, e chama-se Verbo, porque assim como o Verbo é fruto do entendimento humano, o Verbo é fruto do entendimento do Pai. Então, o Filho nasceu do Pai. E a essa terceira pessoa, da qual nós estamos refletindo hoje, a pessoa do Espírito Santo, chama-se Espírito porque significa a inspiração ou o impulso de amor, porque procede do Pai e do Filho, por via de vontade e amor. E acrescenta-se Santo, porque a ele se atribui de modo especial a santidade. Portanto, destas três pessoas, ao Pai nós atribuímos a criação, ao Filho a redenção e ao Espírito a santificação do povo de Deus. E essas pessoas, elas têm suas missões, né? Cada uma tem a sua missão. Deus é uno e trino em sua vida íntima. E a história da salvação, ela nos ensina que existe o Pai que nos enviou o seu Filho e que Pai e Filho nos enviaram o Espírito Santo como um dom por excelência. E esses envios ou missões são o eco temporal das eternas processões existentes em Deus. Portanto, esse estudo dá essa nota concreta desse tratado da Santíssima Trindade, sendo o mistério de Deus que aparece profundamente inserido na trama da história dos homens, da nossa história. Ora, por que então a gente vive pedindo o Espírito Santo? Vimos que o Espírito está no Pai e está no Filho. O Pai não é enviado porque ele não procede, porque é ele quem envia o Filho como Salvador, nascido da Virgem Maria, para que nós recebêssemos a adoção filial. E esta é a missão visível do Filho, que não implica uma subordinação da segunda pessoa em relação à primeira, mas que torna Deus presente às criaturas. E esse Espírito Santo, ele procede do Pai e do Filho, e ele nos é enviado por ambos, quer dizer, por Deus e por Jesus Cristo. Porque Deus, ele já havia planejado, ele já havia sonhado em nos enviar o Espírito Santo. Desde o Antigo Testamento, ele disse que ele colocaria o seu Espírito, ele nos daria o Espírito para que pudéssemos compreender os seus ensinamentos. Então, já era desejo de Deus enviar esse Espírito, o seu Espírito. Por isso que o Espírito Santo, ele é enviado pelo Pai e por Jesus, porque Jesus veio realizar esta promessa de Deus. Durante a sua vida na terra, ele preparou os discípulos para que pudesse acontecer essa realização da promessa de Deus. E isso foi realizado, concretizado em Pentecostes. Os discípulos puderam experienciar esta vinda do Espírito Santo, essa presença do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Portanto, o Espírito Santo, ele é o dom que Deus Pai e Deus Filho nos entregam como consequência da vitória de Cristo. O Espírito Santo é o outro paráclito na ausência de Cristo. É o nosso amigo, nosso advogado. É aquele que Jesus disse que ia ficar para nos
ajudar, para nos guiar, para nos conduzir. Portanto, o Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, formando assim a Santíssima Trindade. E a missão do Espírito Santo, da qual nós vamos falar, é exatamente isso, é conceder esse dom para que nos permite tocar Deus, permite a criatura tocar Deus. A missão do Espírito Santo é nos transformar, é iluminar o nosso entendimento, inflamar o nosso coração, é imprimir em nós os traços da sua semelhança. A missão do Espírito Santo é fazer com que nós realizemos na nossa vida terrena a sua vontade, a vontade de Deus. E ele nos impulsiona a uma mudança de relacionamento, a uma mudança, uma transformação de vida. Deus sonhou este momento para nós, para que nós pudéssemos observar seus ensinamentos, seus mandamentos e viver segundo a sua vontade. Por isso é que esse Espírito nos é enviado. Mas se ele é enviado, como ele é enviado se ele já habita em nós? Se nós já fomos batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como pode ser enviado aquele que já mora, aquele que já habita em nós? É que ele não vem só para ficar aqui trancado dentro de nós, mas ele vem para nos impulsionar a ir em missão, a realizar esta obra evangelizadora, a realizar essa transformação de vida, a manifestar esse amor de Deus também na vida das pessoas, na vida dos nossos amigos, dos nossos familiares. Nos leva a uma motivação maior de viver, uma maneira nova de ver a criatura de Deus, as belas obras que Deus realiza na nossa vida, a reconhecer esse amor magnífico de Deus, a ter esse desejo de ficar junto de Deus, ficar na sua presença, de buscar fazer a sua vontade. Essa é a missão do Espírito Santo. Cabe a nós aceitarmos ser guiados e conduzidos por Ele. A missão do Espírito Santo, ela se resume também na afirmação que São Paulo nos diz: porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho que clama: Abba, ó Pai. Portanto, o Espírito já habita em nós. E essa habitação do Espírito Santo em nós, ela nos torna participantes da natureza divina. Ela nos leva a gozar a presença das pessoas divinas em nós e nos aperfeiçoar nele a imagem de Deus. E só vamos atingir essa perfeição na glória. E essa missão do Espírito Santo, ela é perpétua, ela continua, é todos os dias. E quanto mais eu intensifico nessa graça, quanto mais eu tenho esse desejo de conhecer esse Espírito, de conhecer esse amigo, de conhecer essa pessoa, mais cresce em mim esta obra, esta graça do Espírito Santo. Mais ele realiza, mais ele manifesta através de mim, através de você, a sua bondade infinita. Portanto, meus amados e queridos, cabe a mim, cabe a você, nos decidirmos a aceitar esta vida no Espírito, a viver esta vida no Espírito.
Porque a nossa salvação depende dessa aceitação do Espírito Santo na nossa vida. Ele está aí no seu coração. E Ele está sedento para realizar em você, para realizar em mim, realizar em nós, esta obra salvadora, essa obra magnífica, essa transformação maravilhosa. Eu não sei como você está vivendo, o que está acontecendo na sua vida, seus momentos, as suas dificuldades, os seus problemas. Mas nós estamos vendo este momento triste, este deserto que nós estamos atravessando, essa dificuldade que estamos para nos relacionar, essa pandemia que nos afasta de Deus, né? Não podemos ficar juntos na igreja, não podemos ficar juntos em comunidade. Está difícil, mas o Espírito Santo ele está dentro de nós. E é nesse momento que nós temos que nos apegar a Ele para podermos vencer essa batalha, vencer esta guerra. Por um lado, a gente entristece de estar tão distante, mas por outro lado, a gente se anima porque a gente tem a oportunidade de ficar junto com Ele, de descobrir as ações dEle na nossa vida. E Ele está sedento de nós, está sedento de mim, sedento de você. Dessa nossa persistência, desse nosso desejo, desse nosso anseio, para que Ele possa mover em nós. O Espírito Santo de Deus, Ele está no seu coração. Ele está na sua vida. O Espírito Santo, Ele está aí na sua vida, no seu coração, para poder consolar você, para libertar você, para guiar, para conduzir, para te orientar de que maneira você deve viver e como você deve fazer para que aqueles que convivem com você sejam felizes, possam suportar e vencer as tribulações. O Espírito Santo está aí no seu coração e Ele está sedento para mover em ti. Dá até vontade de cantar essa música. O Espírito de Deus está neste lugar, no seu coração. O Espírito de Deus se move neste lugar. Está aí para consolar, está aí para libertar, está aí para guiar. O Espírito de Deus está aí no seu coração, na sua vida. Aí você precisa pedir para esse Espírito Santo mover em sua vida, mover no teu coração. Move-te em mim, move-te em mim, toca minha mente e o meu coração, enche minha vida com teu amor. Move-te em mim, Deus Espírito, move-te em mim. Isso, meu irmão, minha irmã. Peça isso para o Espírito Santo fazer na sua vida. Peça para Ele mover na sua vida, mover nas suas ações, para Ele te orientar em tudo que você for fazer. Pede ajuda para o Espírito Santo, porque Ele vem em auxílio da nossa fraqueza. Em Romanos 8:26 diz isso. O Espírito, Ele vem em auxílio da nossa fraqueza, pois não sabemos o que devemos pedir, nem como convém, porque Ele implora por nós com gemidos inefáveis. Peça a ajuda do Espírito Santo, porque Ele vai fazer na sua vida obras maravilhosas. Ele está sedento para realizar isso na sua vida. Eu tenho certeza disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo,
para sempre seja louvado.